Oi, meus amores, muito boa tarde, família, tudo bem por aí? Espero que todos estejam bem, se cuidando aí, ok? Então, chegando aqui para nossa aula de história, tá? Aula aí do dia 7, 8 do 7, perdão, tá? 8 de julho, vamos lá? Então, nós vamos aí no nosso capítulo 7 do livro de história, do livro de número 2, ok? Partir aí da página 26. Vamos lá? Então, olha só, nesse capítulo nós vamos aprender um pouquinho sobre a história que toda família tem, né? Você conhece a história da sua família? Como que ela surgiu, né? Como que ela começou, né? Então, nós vamos ler o texto aqui na página 26 e conhecer a história e ver como toda história de família é especial. Olha só. Toda família tem história, é o nosso capítulo 7. Assim como cada pessoa tem uma história, as famílias também têm. Essa história é marcada pelos acontecimentos que envolvem pessoas que fazem parte de um mesmo grupo familiar, né? Então, ó, a história é marcada pelo quê? Por coisas que acontecem, momentos, festividades, né, um aniversário. Olha só, o que as pessoas da ilustração estão fazendo? O que você acha que elas estão fazendo? Conversa aí com o pessoal de casa aí. O que é? Olha, tem uma árvore aqui atrás, né? Então aí já dá uma dica, né? Elas estão o quê? Parece comemorando o Natal, as crianças sentadas, né? O vovô e a vovó aqui, parece que estão conversando ou contando uma história, né? Pode estar contando uma história de família. Aqui parecem ser os pais, né? Eles estão felizes? Estão com cara, né? A face deles estão mostrando que eles estão felizes, estão tristes, né? Eles estão o quê? Estão felizes, né? Estão sorrindo, olha, a vovó, o vovô, as crianças, olha a cara de felicidade, né? Algum elemento da ilustração traz lembranças de um momento que você viveu em sua família? Algum elemento aqui, ó, o jarro, né, o tapete, a situação aqui de estar, né, a questão de estar o vovô com a vovó sentada, as crianças no chão. Você já passou por uma situação assim, por um momento assim, na sua família, onde as crianças estavam sentadas e o vovô e a vovó contando história, né? Olha, então tem aqui a árvore, né, de Natal com os presentes em voltas, né? Já passou por momentos assim com a sua família? Hum? Então, ó, conversando, observando a imagem de abertura desse capítulo, quem você acha que são essas pessoas? Quantos anos eles têm? Quantos anos você acha que tem cada pessoa aqui, mais ou menos? Né? Comente sobre tudo o que você vê na imagem com o pessoal aí de casa, né? As crianças, qual a idade aproximada aí do papai, da mamãe, vovô e vovó, né? Aí comenta aí, ok? Então converse aí sobre as perguntas aqui do box, tá? E algumas famílias guardam objetos de recordação, né? Sua família tem algum objeto que tem um valor sentimental muito grande? Tem alguma coisa que veio lá do vovô, do pai da mamãe, que guardou, a mãe da mamãe, que ganhou. Ah, foi do casamento da minha mãe, do meu pai, ou foi do casamento do vovô com a vovó, ou foi quando o vovô e a vovó se conheceram. Tem algum objeto, né? Se você não souber, pergunte para algum familiar. Pergunta para o papai ou para a vovó, para a titia, se tem algum objeto que marca a família, né? Então, olha só. Peça ajuda a algum adulto que está aí te ajudando, te auxiliando, né? E vamos, antes da gente começar, continuar aqui, vamos pensar aqui em algumas reflexões. Olha só. Por que você acha que é tão importante guardar documentos?
qual que você acha que é a importância da gente guardar documentos, vamos dizer assim, antigos, né? Por que que eles são tão importantes da gente guardar, né? Porque, um dos motivos é porque conta a história da nossa família, né? Então a gente tem que guardar. E você tem algum objeto que você guarda com muito carinho? Tem algum, aquele primeiro brinquedo que eu ganhei, uma primeira boneca, um primeiro carrinho, ou um relógio, uma pulseira, né? Algum objeto que você guarda com muito carinho que você ganhou? Você tem? Conversa com o pessoal de casa. Escolha um objeto que relembre um momento da história sua em família, da sua família, né? Como esse objeto era utilizado e qual era a sua importância? Qual que era a importância desse objeto? Então, olha aqui, ó. A gente vê aqui na página 28, né? Olha, os objetos que contêm história. Aqui traz um jogo, um dominó, né? Esse dominó, olha, é importante, que fala aqui no texto, olha, minha tia Conceição guarda até hoje o dominó que seu marido usava para brincar com os amigos, né? Quando ele era jovem. Para ela, esse objeto é muito importante, por quê? Porque foi jogando dominó que ela conheceu, né, o esposo dela. E foi assim que a história da família dela começou, né? Então foi pelo jogo de dominó. Então ela guarda com muito carinho porque traz a lembrança de quando ela conheceu o marido dela, né, a dona Conceição. Já aqui, o colar de pérolas, minha mãe guarda com muito carinho o colar de pérolas que ganhou da minha avó, tá vendo? Esse colar está na nossa família há muito tempo e já foi da minha tataravó, da minha bisavó e da minha avó. Quando eu crescer, minha mãe disse que ele será meu, tá vendo? Então é algo que foi passando de geração para geração e está na família há muitos anos, né? Às vezes não é nem algo muito valioso financeiramente, mas o valor sentimental às vezes tem muito mais valor, né? Vale muito mais, é mais valioso do que o financeiro. Por quê? Porque vem lá de trás, viu? Ela falando aqui, ó, foi da tataravó dela, né? Provavelmente foi o tataravô quem deu para tata, né? Para tataravó, e ela foi guardou com carinho, passou para a filha, que foi passando para a filha. Então isso não tem valor financeiro, né? Então o valor aí familiar, ele é maior, né? Porque foi passando de geração em geração e conta a história dessa família, ok? E aqui esse outro aqui, ó, na sala da casa do meu avô tem um rádio bem antigo, tá vendo? É um rádio, olha. Embora ele não funcione, vovô guarda esse objeto até hoje porque o faz lembrar de quando ele era o quê? Criança. Tá vendo? Traz lembranças para ele esse rádio. Nessa época, o rádio era novidade e as pessoas se juntavam depois do jantar para ouvir as novelas transmitidas pelo rádio. Olha que legal, né? Que era o quê? Um sucesso. Então, o rádio, você vê, ele fala que nem funciona o rádio, né? Então, mas o que? Ele traz lembrança da infância deles, quando o vovô dele era o que? Era criança, né? Então, tem objetos que contam história, né? Por isso é tão importante guardar. Olha para você ver. Você sabia que as novelas foi no rádio, né? Elas começaram pelo rádio. Elas eram faladas, várias pessoas contavam a história, né, no rádio. Então, após o jantar, vendo que ele fala aqui, ó, depois do jantar, né, as pessoas, né, as famílias se juntavam ao redor do rádio para o quê? Para ouvir as novelas que eram transmitidas. Depois passou para televisão, né, e veio o progresso aí. Mas olha para você ver o rádio, é bem antigo, né? Então, ó, sabendo disso, o que você vai fazer aqui na página 29? Né? Os objetos abaixo foram guardados, tá vendo? Ó, sapatinhos, vestido de noivo, uma bola, um relógio de bolso, né? Esse relógio aqui é um relógio de bolso. Então, você vai escrever nas linhas quem você acha que guardou
esses objetos e que tipo de lembrança traz esses objetos. Igual aqui, ó, tá vendo? É um rádio. Ah, foi o vovô que guardou, traz lembrança da infância. Né? Ah, o vestido de noiva foi guardado pela vó da minha mãe, mãe da minha mãe, do dia do casamento dela. Entendeu? Aí você vai criar aqui aí com o pessoal de casa uma legenda aqui para cada imagem, para cada foto aqui, cada objeto, ok? Certo? Aqui na página 30 e 31, aqui tem um texto sobre a história da dona Gertrudes. Você vai ler junto com seu familiar, né? E depois vai responder as perguntas aqui na página 31. Que aqui pergunta: que objeto citado no texto conta um pouco da história da família Dona Gertrudes? Aí você vai marcar se é um armário antigo, se é um livro de receita, se é uma fotografia, tá? Aqui no texto fala. Aí você vai marcar aqui. E de qual época é esse objeto, né? Só pelas fotos aqui a gente já tem uma noção de qual época que é. E por que Dona Gertrude guarda esse objeto até hoje, né? Tá aqui no texto, você vai tirar, né? E vai escrever aqui. Combinado? Então, vamos para frente. Aqui na página 32, você vai olhar aí na sua casa com o papai, com a mamãe, com a vovó, né? Com o seu familiar. Que objeto é guardado por sua família que conta um pouco da história da sua família, né? Às vezes pode ter um rádio, às vezes pode ser uma peça de roupa sua, ou que foi da sua mãe, passou para você, sua mãe guardou, né? Eu tenho aqui um vestidinho que eu ganhei de uma amiga da minha mãe, uma amiga muito próxima, senhora. Ela fez um vestidinho, né? Todo de fitas, amarelinho. Aí a minha mãe guardou. Né? Falei assim, eu vou guardar. Se eu tiver uma menina, eu vou usar nele. E eu tive uma menina, né? Eu tenho, a Dani, é uma menina, então eu usei nela. Aí ela usou, aí não serve mais nela o vestido, eu peguei e guardei. Pra, quando ela for adulta, eu passar pra ela. Então, assim, foi meu, tá vendo? Ela usou, aí se ela tiver uma filha, vai usar e vai passando, né? Então, se você tiver um objeto aí na sua casa, aí você vai o quê? Você vai representar ele aqui por meio de desenho, tá? E escrever o nome aqui embaixo na linha do que é esse objeto. Que objeto é esse, tá? Pode ser um sapatinho, pode ser uma pulseira, um relógio, o que for, tá? O objeto que tiver aí que conta um pouquinho a história da sua família. Combinado? E como esse objeto era utilizado, né? Como que ele era? O rádio lá do vovô, né? Eu usava, as pessoas sentavam em volta, né? No meu caso, meu vestido era um vestido que eu usei e passou para minha filha, que ela também usou, ok? E por que ele é importante para a história da sua família, tá? Foi uma lembrança, né, do meu avô, foi uma lembrança da minha mãe, que minha mãe ganhou, ok? Certo? Então, capricha no desenho aí, hein, do objeto, tá? Aqui na página 33 já traz um relato. Sabe o que é relato? Relato é quando a gente conta a história, né? Então aqui, ó, relatos orais e as histórias de família, né? Relatos orais são histórias contadas, tá vendo? Por meio de fala. Igual eu contei a história do meu vestido, eu fiz um relato, né, da minha história, tá? Então é possível conhecer melhor a história da sua família por meios desses relatos, tá? Então converse com as pessoas da sua família, basta conversar, né, com as pessoas que mais velhas da família, né, um titio, uma titia, o vovô, a vovó, até mesmo o papai e a mamãe, tá? E fazer perguntas ou pedir a elas que contem um pouco dessa história, para você conhecer um pouco da história da sua família, da família dos seus pais, de onde eles vieram, do vovô, da vovó, né? Aí aqui embaixo tem o exemplo de um relato, tá vendo? Ó, tem o entrevistador e o senhor Wilson, né? Fala de onde ele veio, né? A origem da família dele, que é uma família de origem alemã, que veio da Alemanha, né? Veio para São Paulo, e ele conta um pouquinho aqui, tá? Da família dele. Aqui na página 33 e 34, 34, 35, perdão, tá? Você vai aqui responder de acordo com o relato do Sr. Wilson, né? De acordo com a entrevista, responda, né? O que ajudou o Wilson a se lembrar da história da sua família, né? Um objeto que ele encontrou, as memórias que ele tinha, tá lá, tá?
Um livro que contava essa história? O que que ajudou ele a lembrar? Tá? Então, de acordo com o que você leu, a memória que o Wilson tem de sua família é o quê? É uma memória carinhosa? É uma memória triste ou uma memória raivosa? Né? O que que você acha? Qual que é a memória que ele tem, tá? Da família dele. Por que relatos como esse do Sr. Wilson são importantes? Por quê? Porque contam a história das famílias, né? E faz as famílias o quê? Lembrar de como começou, tudo que passou, né? Por isso que é importante. Como você descreveria seus familiares? Como? Aí junta aí com o papai, ou com a mamãe, ou a titia, quem estiver te ajudando. E como você descreveria os seus familiares? Ah, minha mamãe é muito carinhosa, meu papai trabalha demais, meu papai brinca, minha mamãe trabalha muito. Então você vai descrever aí seus familiares, ok? Ah, meu irmão brinca muito comigo, é muito estudioso. Aí você vai escrever aqui as pessoas mais importantes aí para você da sua família, combinado? E aqui na página 35 tem uma entrevista, né? O Fazendo História. Agora que você descobriu que é possível conhecer a história da sua família utilizando os relatos orais, como as entrevistas, que tal utilizar esse recurso para saber um pouco mais sobre a sua família? Que tal, né? Aí você vai entrevistar seu pai, sua mãe ou responsável e vai registrar as respostas aí no espaço correspondente. Ah, eu queria entrevistar minha vovó, mas eu não posso ir lá ver minha vovó, né? Tem jeito de eu ligar para minha vovó, fazer uma videochamada com a vovó? Tem, então vou fazer uma videochamada e vou fazer as perguntas aqui da página 35, ok? Combinado? Tá? Aí você vai aí com base nessas reflexões sobre a sua história da sua família, resolver aqui essas atividades, ok? Então, essa foi a nossa aula aí de história, tá? E caprichem aí na entrevista, na letra, tá? Tô vendo que tem umas letras aí que estão, ó, tinindo, brilhando nas atividades que estão voltando, tá? Continue brilhando, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima aula, viu? Amo vocês.